Tudo, eu quero sair da pobreza. Tá, é um vídeo que pode ajudar a pessoa a ganhar mais dinheiro. Se você não tiver uma estratégia, você não vai sair do lugar. Você vai morrer pobre desejando ser rico. Vou enganar aqui o banco na caixinha do Nubank. Mano, se liga. Então assim, Duda, é ruim esse empréstimo? Todo empréstimo é ruim. E se eu quisesse emprestar esse dinheiro e pegar metade do que os bancos pegam, 20%? É o que funcionou pra mim. O primeiro ponto é que esse não é o empréstimo do Lula, esse é o empréstimo dos bancos. Tem gente que tá entendendo tudo errado esse empréstimo aí, né? Tá achando que o Lula ou o governo tá liberando uma verba para emprestar pros brasileiros pobres. Não tem nada a ver. Esse empréstimo é do banco, é o dinheiro do banco que tá vindo pra gente, como sempre. Só que ele tem uma garantia pros bancos, que é tipo assim: ei, banco, você empresta dinheiro ali pro Joãozinho, é um empréstimo consignado, ou seja, é o tipo de empréstimo que o desconto já vem direto no seu olerite. Só por isso já é muito mais seguro pro banco do que outros empréstimos, né? Imagina que eu sou um banco. Acha que eu vou preferir emprestar pra um cara e falar assim, ó, por favor, você me paga, hein? Eu preciso muito desse dinheiro. Ou emprestar pra alguém que automaticamente a parcela já vai ser descontada do olerite dele. Só o fato de ser um empréstimo que o desconto é direto no olerite já traz uma segurança muito maior pro banco. Só que a pessoa tem que entender que é o banco que tá emprestando esse dinheiro. O governo chegou pro banco e falou assim, banco, você empresta dinheiro pro brasileiro, e se eles não pagarem, depois você pode pegar esse dinheiro do fundo de garantia ou da rescisão dele quando ele for mandado embora, caso ele seja mandado embora. Então, pro banco, é muito mais seguro esse tipo de empréstimo, porque tem risco quase zero. O cara vai ter a parcela descontada direto no salário, e a segunda coisa, se o cara for mandado embora, o banco pode pegar o dinheiro que emprestou direto da rescisão do cara. Então, é um risco muito baixo pro banco. E isso faz com que seja um empréstimo, por ter um risco menor, os juros são menores. Só que a gente tem um outro ponto aqui. Hoje a gente tá com a taxa Selic altíssima. Então, os juros dos empréstimos estão mais absurdos que o normal. E esse empréstimo consignado CLT, ele tem juros mais baixos, tem. Só que isso não quer dizer que o juro é baixo. Continua alto do mesmo jeito. É você pegar um empréstimo, por exemplo, com juros de 7% ao mês, 8%, absurdo. Os juros do empréstimo consignado CLT tá na faixa de 3%. Também é absurdo. Só que é mais baixo do que o outro. Pensa comigo. Quando eu invisto, eu tô emprestando meu dinheiro pro banco e depois o banco vai me devolver esse dinheiro com juros de 12% ao ano. Ou seja, eu empresto meu dinheiro, depois eu pego meu dinheiro de volta com 12% ao ano. O banco tá fazendo esse empréstimo, 3% ao mês equivale a 43% ao ano, sem risco nenhum. Ou seja, o banco achou um negócio de ouro. Eles estão emprestando dinheiro para as pessoas, praticamente não tem risco. Se o cara não pagar, pode ser descontado do fundo de garantia. E 3% ao mês equivale a 42% ao ano. Enquanto a gente, quando investe, ganha 12%. Os caras estão ganhando quase 3, 4 vezes mais do que nós quando emprestamos dinheiro para o banco. Ou seja, eu empresto dinheiro para o banco e o banco me devolve com 12%. O banco empresta dinheiro para a população e ganha 42% ao ano. Quem mais ganha nisso? Os bancos. Os bancos sempre ganham dinheiro, sempre ganha pra caramba. Então assim, Duda, é ruim esse empréstimo? Todo empréstimo é ruim. Não dependa de dinheiro de ninguém. Gere o seu dinheiro com trabalho e renda extra. O brasileiro tem essa mentalidade, que é uma mentalidade de pobre. Não tô falando que a mentalidade é pobre. Tem pobre que não tem essa mentalidade, mas essa mentalidade de pobre é assim: quando eu preciso de dinheiro, eu peço pra alguém. Quando eu preciso de dinheiro, eu uso o cartão de crédito. Quando eu preciso de dinheiro, eu pego o limite da conta do cheque especial. Quando eu preciso de dinheiro, eu vou num agiota. Isso é uma mentalidade de quem tem dependência dos outros. Não dependa de dinheiro dos outros. Gere o seu dinheiro. Quando eu queria comprar alguma coisa, eu sempre fui fanático por bateria, sempre fui fanático por comprar instrumentos, eu queria ter violão bom, eu queria ter prato de bateria top da Zildjian. Nunca fiz um empréstimo. Quando eu queria algo, eu pensava, como eu posso gerar esse dinheiro para alcançar esse objetivo? Eu pensava, cara, eu vou entregar panfleto, eu vou fazer uma renda extra, eu vou fazer site, eu vou gerar o meu próprio dinheiro. E essa é uma diferença entre a mentalidade rica e a mentalidade de pobreza. A mentalidade pobre sempre pede dinheiro pros outros. A mentalidade rico sempre gera o próprio dinheiro. Então, por exemplo, o cara vai falar, eu vou pegar aqui um empréstimo de 3 mil. Tá bom, mano, pega. Só que se você fizer aqui em São Paulo Uber à noite, por 2 meses você já consegue 3 mil, sem dever nada pra ninguém. Você gera seu próprio dinheiro. Então, esse empréstimo continua com juros altos, só que sim, é mais baixo do que o normal. Só que continua sendo um empréstimo com juros altos, você vai pagar muita grana lá na frente. Então, gere seu dinheiro em vez de emprestar. Quem tá ganhando muito com isso? O banco.
Não é nem o governo, não vou nem falar que é o governo. Porque, cara, o banco tá ganhando ali, o governo sempre se dá bem em vários aspectos. Mas quem tá se dando bem nisso não é Lula ou o governo ou esquerda ou direita. É o banco. Porque banco não dá ponto sem nó. Eu acho engraçado. Veja como ganhar dinheiro e enganar o banco. Você não engana nem tua avó, você vai enganar o banco, que são as pessoas mais multibilionárias do Brasil. As maiores empresas do Brasil é banco, mano. Vou enganar aqui o banco na caixinha do Nubank. Mano, se liga. Banco não dá ponto sem nó. E tudo que um banco oferece. Ah, tá oferecendo um empréstimo. Vai se dar bem o banco. Tá oferecendo empréstimo consignado CLT. O banco que vai se dar bem. Banco tá liberando mais limite. É pro banco ganhar mais dinheiro. Banco me liberou 4 cartões de crédito. É pro banco ganhar dinheiro. Tudo que banco faz é pra aumentar o lucro deles. Não é pensando na população. Vamos ajudar o pobre. Tá, ajudar o pobre com juros de 42% ao ano? Caramba, que bondoso, né? Que bondosos que vocês são. Então, é sempre pensando em ganhar dinheiro. E eu acredito que tem toda uma máfia aí por trás aí que vai ser sempre assim. Não vamos dar essa opção, né? Mas o ouro, especificamente, eu invisto por meio de criptomoeda, né? Eu acho muito legal, assim, uma forma de diversificar e tal, né? E é mais prático. Também dá pra comprar pela bolsa, ETF, tem um monte de coisa hoje, né? Eu compro por meio da cripto, né? Da stablecoin, né? Pax Gold ali, né? Sempre pareado ao dólar, né? Então é uma forma mais fácil e mais prática também, né? E é algo que eu não pago imposto porque eu não tô sacando nada. Eu só compro pra fazer minha reserva. Cara, eu sempre falo muito, né? Que a educação financeira é um tripé que envolve inteligência pra ganhar dinheiro, pra usar dinheiro e pra multiplicar o dinheiro. O primeiro e o principal ponto da educação financeira é a questão de você saber ganhar dinheiro. E a gente tem que aprender muito sobre renda extra, sobre empreendedorismo, porque sempre o aumento das coisas é maior do que o aumento do nosso salário. Principalmente para quem é CLT. Pega o salário mínimo, aumenta 5%, 3%. Só que tudo aumenta absurdamente mais, né? Então o que acontece? A inflação é o aumento do preço das coisas. E ela é medida, né, por meio de um índice chamado IPCA, que eles calculam o aumento de um monte de coisa. Só que um monte de coisa útil e um monte de coisa inútil. Então, por exemplo, você chega lá e fala assim, a inflação foi de 8%. Mano, mas o café aumentou 50%. O azeite aumentou 50%. Por que ficou 8%? Porque eles pegam algumas coisas, alguns itens que aumentaram pra caramba, só que eles pegam alguns itens que não aumentaram porcaria nenhuma, que também não tem utilidade pra ninguém. Aí eles fazem uma média e a média fica muito abaixo da realidade do supermercado. Pô, velho, hoje em dia é muito difícil você comprar qualquer coisa e não deixar cenzão lá no mercado. Então, isso não é o que vai se resolver rápido. O que a gente tem que resolver é a questão de aumentar a nossa renda. Começar a ganhar mais, começar a fazer renda extra, começar a empreender, tentar montar um negócio, porque senão a gente vai sempre caminhar contra a maré. As coisas aumentando isso e o nosso salário aumentando isso todo ano. O brasileiro tá ficando cada vez mais pobre, porque as coisas aumentam muito mais do que o nosso salário. E aí tem um monte de questão envolvida, tem a questão de governo, tem a questão de inflação, porque tá sendo injetado muito dinheiro na economia, tem a questão de que o real desvaloriza cada vez mais e o dólar tá cada vez mais caro, tem a questão de que um monte de coisa que a gente compra é negociado em dólar, inclusive comida é comprada em dólar. Hoje 80% das transações comerciais do mundo são feitas em dólar. Então, se o nosso real tá desvalorizando cada vez mais, o dólar tá ficando cada vez mais caro e o que a gente compra é negociado com base no dólar, só que a gente paga com base no real, a gente se ferra cada vez mais. Então, tá muito difícil, tá caro, as coisas estão caras mesmo e tudo, né? Não é só comida, roupa, gasolina, tá tudo absurdamente caro. A gente tem que dar um jeito de aumentar a nossa renda. Eu vou fazer uma passeata pra reclamar, tem essas questões sociais, políticas e tal, né? Mas eu sempre tento trazer a responsabilidade individual pra pessoa. Cara, você tem que fazer renda extra, você tem que aumentar a sua renda, porque uma vez eu li num livro, né? O cara fala, o grande problema do brasileiro é achar que ele vai conseguir mudar de vida só com o salário mínimo que ele ganha. Não tem como, é muito difícil. Então, é o que funcionou pra mim. Porque não dá pra ter uma vida com uma qualidade mínima ganhando um salário mínimo. Renda extra não é coisa de gente pobre. Renda extra é coisa de gente inteligente. Por exemplo, hoje eu tenho mais fonte de renda do que eu tinha antes. Por que eu vou ter só uma fonte de renda, sendo que eu posso ter duas? Por que eu vou ter duas se eu posso ter 4? Eu tenho mais de 10 fontes de renda hoje. Como a gente pode otimizar e ter mais coisas? Eu faço muita coisa, eu falo, hoje eu trabalho mais do que quando eu era CLT. Mas eu amo o que eu faço, eu gosto, eu tenho flexibilidade, é prazeroso pra caramba. Mas eu trabalho mais, então o pessoal pode pensar, pô, o Duda, mas hoje ele é youtuber. Tem youtuber que é vagabundo, mas tem youtuber que rala pra caramba. Então faz muita coisa, né? Então, desde sempre eu tive a mentalidade. Agora, que ter uma fonte de renda se eu posso ter 10? Não era rico.
rico, mas não tinha dívida nenhuma, tinha um apartamento, não passava aperto, viajava todo ano, tinha um carro quitado, podia comer com a minha esposa no restaurante quando eu quisesse. Não era um cara ricão, mas era um cara que tem uma vida de qualidade, uma vida digna, do tipo, eu trabalhei o mês inteiro e eu quero poder viajar com a minha esposa porque eu mereço, porque eu trabalhei pra isso. Isso é uma coisa que é muito importante. Cara, qual que é a sua estratégia pra sair da pobreza? Porque assim, eu sei que você quer sair da pobreza. Não tô perguntando se você quer sair, tô perguntando qual que é a sua estratégia. O que você tem pra fazer que pode te tirar da pobreza? E aí eu pergunto pra pessoa que tá em casa, porque às vezes eu chego e falo assim, mano, você tem que trabalhar mais, você tem que fazer renda extra. Ah, Duda, mas isso não é justo. Tá bom, você não quer trabalhar mais e fazer renda extra, tá? Então qual que é a tua estratégia? Entende? Porque a maioria das pessoas, elas esperam que outra pessoa faça algo pra mudar a vida dela. Sim. Que o governo, que o Lula, que o Bolsonaro, que a Dilma, que o Temer, que o sistema, que a Globo. Mano, não fique pensando que alguém tem que fazer algo. Você tem que desenvolver a tua própria estratégia. Então, por exemplo, Duda, eu quero sair da pobreza. Tá, qual que é a tua ideia? Vou começar a estudar pra mudar de área. Estratégia boa. Vou começar a fazer uma renda extra pra ganhar uma grana a mais. Ótimo. Eu vou tentar começar uma renda extra pra quem sabe isso virar um negócio e eu virar empreendedor. Boa estratégia. Eu vou começar a estudar pra tentar passar num concurso público para virar oficial de justiça e ganhar 10 mil, 15 mil. Boa estratégia. Você tem que ter alguma estratégia. Sim. Cara, você pode ter o desejo que for. Se você não tiver uma estratégia, você não vai sair do lugar. Você vai morrer pobre desejando ser rico. Ah, renda extra. Tudo bem, não faz renda extra. Mas qual que é a tua estratégia? O que você tá pensando? Mano, eu tenho que ter... Eu vou fazer isso, depois estudar isso, depois fazer isso, para tentar alcançar meu objetivo. O problema é que as pessoas não têm estratégia. Elas simplesmente desejam e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, morre desejando mudar de vida, mas nunca muda porque nunca teve uma estratégia, né? Então pense qual que é a sua estratégia. Eu não vou julgar, claro que assim, tem que ser uma coisa legal, né? Correta, né? Você tem que ter uma estratégia e defina qual for, mas você tem que fazer algo para mudar de vida.